Bom, eu decidi aqui picar o vídeo para não ficar muito grande, né? Então, essa primeira parte aí já quase que é 1 hora de gravação. Eu sou muito lento para falar, para pensar e falar, mas sugiro que na hora de ouvir ou de escrever, que acelere aí a velocidade do vídeo, né? Eu não consigo falar assim, igual o pastor pregando, né? mas, é, mas quem quiser ouvir, se tiver paciência, é só acelerar um pouco. Também, mas para ouvir e escrever, estando mais lento é melhor, né? Então vamos lá. Vamos para a segunda hora, né? Essa primeira hora eu fiz um desenho mais largo para dizer o seguinte, que essa disputa política que agora nesse momento, né, 2020, 2016 para cá, com a Lava Jato, com o golpe, a guerra híbrida, a ideia das revoluções coloridas, as coisas ficaram mais complexas, né? Chegaram aqui no Brasil essa organização da extrema direita, junto com a direita, junto com o que eles chamam de centro, né? Se autodenominam como centro, mas é um centro mais para inglês ver que na hora de votar lá no Congresso, vota tudo junto, né? Contra o povo. E a favor do desviar os recursos públicos das políticas públicas, desviar os recursos públicos das políticas públicas para sustentar a iniciativa privada, né? E quando é uma iniciativa privada, igual, por exemplo, o agronegócio, ainda poderia se pensar que é algo que é importante, porque tem a produção de alimentos, o custo do alimento cai, mas é o tal negócio. O custo do alimento não cai porque você produziu mais, porque o setor produtivo produziu mais. E quando o preço cai, eles pegam e vem aquela velha tática de pôr fogo, de jogar fora na produção para não deixar o preço cair. Então, os preços também não são formados só com o mercado interno, tem o mercado externo, aí tem a geopolítica, já tem o presidente Trump lá taxando as economias a seu bel prazer, né? Então as coisas não estão muito simples, não. Mas nessa época, a gente pensava que a mobilização popular, a organização popular pudesse ter um componente pragmático que ao mesmo tempo servisse para informar as pessoas, para elas se formarem na luta, fazer as reivindicações, entendendo como que o Estado funciona, como é que está a arrecadação do imposto, para onde que vai isso, e assim como os outros lobbies, né? Porque a sociedade é toda organizada em lobby. Então tem o setor produtivo, tem os bancos, tem os planos privados de saúde, de telefonia. Então, esses lobbies todos, eles se organizam e elegem representantes, financiam de modo privado, né? Até atropelando a lei, os seus partidos políticos. De lá para cá, essa gente criou partido político igual chuchu na cerca, né? Então, nós temos aí hoje, no Brasil, isso começou com um movimento perto de 2012, 2013, 2014 para cá. Eu lembro que o ministro do STF, na época do TSE, Gilmar Mendes, junto com aquele cochicho ali com o presidente Temer, depois golpearam a Dilma, né? Então, de lá para cá, a porteira da criação de partidos foi fortalecida para poder
de algum modo, cercar a esquerda, né? Como é que faz para poder cercar a esquerda que crescia a olhos nus com os movimentos populares, que culminou com a eleição do presidente Lula em 2002, né? 2003 para frente, tinha que arrumar um jeito de, sem ser com uma revolução que pudesse os tanques na rua, os soldados na rua e matar e dar tiro, tinha que ter uma outra forma de golpear o povo. E aí, acho que eu sugiro, quem quiser entender mais sobre isso, dar uma lida, uma estudada na chamada guerra híbrida, né? Que ela usa as armas, sim, mas não é só com as armas, os canhões, os fuzis, só os soldados, com soldados, mas usando a desinformação, usando as redes sociais, a imprensa, a igreja, né? Então é uma guerra, o Gramsci chamava guerra de posição e guerra de situação, mas eu não sei se isso é bom a gente entrar nessa fundamentação mais acadêmica, né? Aqui, eu não tenho essa pretensão, não. Mas é bom pesquisar um pouco também, para além do Gramsci, o Lukács, né? Eu descobri muito posterior a esse movimento aí, estudando no mestrado lá na engenharia com o professor, meu querido professor Chico Lima. Ele abriu muitas portas para mim lá, o orientador, né, na UFMG, na engenharia de produção, outras fontes, outras possibilidades, e eu acabei tendo acesso ao Lukács. E o Lukács tem muitas críticas sobre o ativismo político do Gramsci. Então é preciso ter um olho nessas leituras todas para entender melhor como que está o contexto político atual, né? Se pensar no orçamento participativo, deslocado do contexto político, é como enxugar gelo, né? Porque o orçamento participativo vem de um movimento, da concepção do movimento da organização da população, para ela tomar conta do gerenciamento das cidades, né? Não é só, gente, nós temos dinheiro aqui, quem é que dá, qual que é a rua que é para fazer? Não é bem isso. O orçamento participativo, numa visão mais ampla, ele tem um viés do envolvimento da população, da comunidade, das comunidades, não só dos setores populares, mas dos comerciantes, dos setores religiosos. Aí já começa a encrencar muito, né? Porque cada um desses setores aí vem com uma visão, com um olho gordo para cima do orçamento da cidade, do orçamento do Estado, do orçamento da União, que Deus do céu, é igual tratar de leão, é a impressão que eu tenho. Os tratadores de leão acostumam, ali no zoológico, acostumam dando carne para o leão fica bonzinho, e você vai dando carne para ele, uma hora ele está olhando para você, você não sabe se ele está olhando para a carne ou está olhando para o seu braço. E se você bobear, ele, em vez de pegar, vai dizer, eu vou arrancar o braço desse sujeito aqui. Então ele come a carne que você mandou para ele e em seguida já faz uma sobremesa com o seu braço, entendeu? Quem fica distribuindo dinheiro assim na comunidade, na sociedade, no orçamento mais amplo, né?
Se você não tiver cuidado, eles te levam seu braço, sua cabeça e tudo. Então, o ser humano né, muito diferente do leão, dos carnívoros, quando ainda está no estado natural, né? E tem que buscar em hobbies para entender melhor essa coisa do estado natural e da educação, no processo de educação que a pessoa vai entendendo que precisa respeitar a lei, respeitar, ter ética, né? Que as coisas não podem ser assim de qualquer jeito. Quem tiver mais força vai lá e toma o pedaço da carne maior, não. Eu, quando tinha essa visão jacobina, eu tinha tirado essa visão vendo os setores das elites, com essa fome toda, com essa força toda, buscando o recurso dos orçamentos, dos impostos, que a maioria nem gosta de pagar, só nega, arruma perdão fiscal, arruma liberação para não pagar imposto, né? Mas embute os impostos esses setores produtivos mais competentes, tem como embutir as taxas de impostos que eles teriam que pagar, e ali aproveita até para embutir outras coisas, os custos dos filhos que estudam na Europa, o custo do jatinho, dos helicópteros, do iate, até das putarias, né? Então pega esse custo todo e embute nos produtos que vão ser repassados nos custos para os consumidores, né? Então, quando o consumidor compra o litro de gasolina, o botijão de gás, ele está pagando ali embutido até os impostos, os filhos que estudam na Europa, as caminhonetes gigantescas, o luxo, os condomínios, as aeronaves, os iates, né? E por que não, as putarias também, né? E aí isso tudo está embutido nos preços. E é dali que os estados modernos aprenderam a buscar lá no mundo medieval os impostos ali com os reis, com os cobradores de impostos, né? Então essa coisa desses impostos, e esses impostos é para quê? Para custear o quê? Antes era para custear o rei, a nobreza, né? E ficava por ali. E ia para cima do povo e fazia o povo morrer de trabalhar para poder sustentar aquilo. Então, esse movimento de orçamento participativo, ele não vem assim só que é um olhar de como que nós vamos fazer para arrumar aquela rua, aquela praça do bairro. É uma coisa, um movimento mais amplo, né? De discutir os orçamentos públicos. Como que esses orçamentos públicos são compostos, de onde vêm os recursos. Bom, então nós estamos num estado que não é um estado assim, só o município, né? O estado brasileiro, no caso, vamos tomar um prático, o estado brasileiro. Ele tem 3 importantes instâncias aí. Os municípios, o Brasil tem acho que 5.700 municípios. Esses 5.700 municípios, atualmente, estão organizados em 26 estados, né? 26, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, dividido em 5 grandes regiões. Estamos aqui na região sudeste, onde nós estamos, Belo Horizonte, Ouro Preto, Minas Gerais. Na região sudeste tem outros estados, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, né? Então, mas tem a região sul, tem a região norte, a nordeste. Então, no caso, são 26 estados divididos em 5 grandes regiões
e na soma dos municípios, além dos municípios, tem os distritos, né, que um município, por exemplo, como Ouro Preto, tem uma série de pequenos distritos que ficam aí no entorno. Quem não se emanciparam, não tem condição de se emancipar como município. Bom, e aí no caso aqui de Belo Horizonte, como é que a capital, né, atualmente, né, a capital de Minas Gerais dentro da região sudeste. Então, e aí tem geograficamente esses 5.700 municípios, os 26 estados, mais o Distrito Federal, não é isso? Bom, então, politicamente, tem a organização nos municípios, as câmaras de vereadores e o governo municipal. Então, os municípios têm uma base de arrecadação municipal. Quais são os impostos arrecadados no município e que ficam no município? Agora, quais são os impostos que são arrecadados no município, mas que não ficam no município? De acordo com a lei tributária, né? Que são recolhidos pelo governo federal, depois pelo Estado, né, pela União, depois são uma parte desse orçamento da União dividida para os estados e para os municípios. Então, a União faz as suas despesas, por exemplo, as Forças Armadas, é a União que paga. Então, uma parte desse dinheiro fica lá para as Forças Armadas, não é pouco dinheiro, não. Aí, e para bancar as escolas públicas, aí tem o orçamento, no caso aí é o Fundeb, né? O Fundo de Educação Básica. E também tem o Fundo de Educação Universitária. Aí fica no Ministério da Educação. Aí, bom, então tem os ministérios, cada ministério tem o seu orçamento. Uma parte desse orçamento fica a nível federal, repassado para o Fundo de Participação dos Municípios, né, para os estados, que depois chega no município. Então, se você pensar no orçamento, então também tem que pensar um pouco nesse complexo maior aí. E aí é um mundo político, um universo político desafiador pensar nos orçamentos, né? Para saber qual que é o orçamento municipal, o que chega no município, vindo do Fundo de Participação dos Municípios, que vem, ele é arrecadado no que é produzido no município, comercializado no município, mas vai para a União ou vai para os estados. Por exemplo, tem um tipo de imposto que ele não vai para a União, ele vai para os estados, o ICMS, né? O combustível, por exemplo, ele é produzido numa refinaria, hoje algumas privatizadas e outras a nível estatal, mas produzido nas refinarias. O diesel, né? A gasolina, o gás. Depois, esse combustível, vamos pensar num litro de gasolina, ele sai da refinaria mais ou menos por R$ 2,57 atualmente, é um dado que eu tenho mais fresco na cabeça, R$ 2,57. E aí ele vem pela distribuidora, pela BR Distribuidora, que foi privatizada. E ali depois chega nos estados e vão para os municípios, aquelas carretas, aqueles tanques de combustível, chega nos postos de gasolina. Mas até chegar nos postos de gasolina, como isso tudo foi uma rede privatizada, alguns desses setores passaram a ser comandados por setores, inclusive, do crime organizado. Nós vimos aí, numa operação da Polícia Federal,
e do Ministério da Justiça, que pôs a mão numa rede, numa operação chamada carbono oculto, né? Que uma rede desses postos de combustível estava sendo administrada pelo PCC, né? Então não é uma coisa muito simples. E essa turma paga imposto? Não paga imposto. Para onde esse recurso vai, que você paga no posto de gasolina, administrado por uma empresa dessa, do crime organizado, esse imposto vai para onde? Você chega lá e põe R$100 aí de gasolina. Quanto desse combustível que você está abastecendo vai remunerar a Petrobras, que controla as refinarias, ou pelo menos parte das refinarias que não foram privatizadas? R$2,57. Mas você compra gasolina aqui em Belo Horizonte, você acha posto de gasolina vendendo a R$5,98, R$5,95, R$5,85 e até R$6,40, R$6,40. Aí em Ouro Preto eu não sei, em outros municípios eu não sei, mas não é muito simples isso não, porque as redes privatizadas colocam o preço. Estou vendendo a minha carne aqui, eu comprei o boi, engordei o boi, pus o boi no pasto, comprei o remédio para tratar do boi, eu vou vender a carne pelo preço que eu achar que deve, desde que tenha gente interessada em comprar. Como tem muita gente interessada em abastecer e não está nem querendo saber preço de combustível, eles vão subir no preço, a rede privatizada. Essa coisa aí é muito complexa, mas é aí que compõe os orçamentos públicos, né? Mas alguém tem noção de quanto a União, o governo federal, ou o Estado federal, União, arrecadou por ano de orçamento? É 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, 10 trilhões. Desses trilhões, 10, 15, 20 trilhões, o que serve para manter, o que precisa para manter as Forças Armadas, por exemplo, para manter a máquina burocrática do Estado, a Câmara de Deputados, o Senado, o Judiciário, o Executivo. O que fica disso aí para poder pagar os títulos da dívida pública, que vai direto para a mão dos bancos que compraram esses títulos quando eles foram privatizados, quando foram vendidos no mercado? Então tem as taxas de juros. A taxa de juros da Selic, nós estamos aí perto de 15% da taxa Selic, então eu sei que a cada 1% da taxa Selic, o Ministério da Fazenda paga 80 milhões de juros por dia. Bom, então 80 milhões de juros por dia a cada ponto percentual, como é que fica isso por mês? Como é que fica isso por ano? Eu estou falando, paga os títulos da dívida pública que foram vendidos, que foram privatizados por bancos. Então, e o que fica ali na mão do governo federal, que vai, do Ministério da Fazenda, que vai ser repassado para os estados, que vai ser repassado para os 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, quanto desse dinheiro chega aqui em Minas Gerais? Quanto desse dinheiro que vem para Minas Gerais, que foi centralizado no governo federal, que chega na prefeitura? Então, quanto que vem do Fundo de Participação do Município, quanto que vem de outros fundos, da educação, da saúde, e quanto que é produzido, quanto que vem do governo estadual, os repasses do governo estadual, e quanto que é produzido no próprio município. Então, é uma ciência que a gente precisa ter uma certa
aproximação dela, né? Isso tudo é que é orçamento. Agora, o que é o orçamento participativo? Bom, você vai pegar um pouco de recurso desse orçamento municipal e colocar tudo à disposição para as pessoas reunir numa praça e decidir onde vai gastar? Não, porque tem as escolas públicas que têm que ser sustentadas, tem as unidades de saúde, tem a manutenção dos córregos, a manutenção das avenidas, do asfalto, tapa-buraco. Então é um negócio meio complexo. Tem a parte da cultura, do patrimônio, tem a parte das artes. Bom, então o orçamento tem que ser visto de acordo com as políticas públicas, né, que cada município desenvolve. Então, nessa parte da manutenção da cidade, nessa parte do desenvolvimento urbano da cidade, aí pensando no urbanismo, aí você tem que ter um plano diretor para saber onde é que vai investir, porque também não pode ficar jogando dinheiro aqui e ali sem saber para onde que está caminhando, né? Senão não resolve os problemas do urbanismo. É um assunto meio árido, né? Assim, mas é bom, é intrigante, é desafiante, é um assunto muito importante. Então, o orçamento participativo aqui de Belo Horizonte, nesse período do governo do Patrus Ananias, de 1993 a 1996, era mais como uma coisa romântica. Então o orçamento era mais como uma coisa romântica, né? De desafiar as pessoas para elas se envolverem do ponto de vista da participação popular, muito mais do que do ponto de vista que estava explícito ali, que era para poder reunir, para decidir onde que vai investir o dinheiro da prefeitura. Mas no fundo ali tinha um embrião do jacobinismo, né, para poder chamar a população para ela se envolver nas questões da cidadania, das questões da cidade. Então é uma área interessante. Eu me apaixonei por isso, né? Praticamente a minha vida profissional a partir de 1982, ali quando eu fui 83 para a região de Venda Nova, passou toda a ser, e a minha prática política, a minha militância política passou toda a ser desenvolvida em relação a esse desafio. Pensar isso, como que isso ia ser, para onde que a gente poderia chegar com essa experiência, né? Eu fui estudando um pouco de modo empírico, aqui e ali, uma indicação teórica de um amigo, de um companheiro, de um professor universitário, e fui fazendo minha formação um pouco eclética, assim, mas só em 1998 que eu fiquei conhecendo, até numa das reuniões do orçamento participativo, um professor da Universidade Federal que estava lá acompanhando os seus orientandos, né? O Chico Lima, né? Estava lá acompanhando os seus orientandos lá da engenharia de produção. Olha só a visão do moço. Dentro essas reuniões do orçamento participativo, para entender ali com os alunos dele como que aquilo funcionava. E ele me viu lá, movimentando no meio daquelas pessoas ali, e certamente me achou diferente, né, da maioria das lideranças comunitárias, porque eu estava mais disponível para conversar as pessoas me pediam orientação, e eu procurava disponibilizar a minha formação de engenharia para fazer o cálculo do valor das obras com o recurso, dosar água com fubá, ensinar, ajudando as pessoas a entender o que era possível reivindicar na região, porque alguns firmava
que queria canalização do córrego da Avenida Vilarinho. Aí entrava no orçamento e tomava pau, porque não tinha dinheiro para fazer aquilo, né? Aí essa formação foi chegando aos poucos ali e eu usava a minha formação de engenharia, a minha formação de pedagogo, de professor, ali disponibilizando aquilo junto às pessoas com quem eu me relacionava lá, sem negócio de partido político, de luta política, nada, mas para ajudar a comunidade a entender esse processo, né? Esse era o meu objetivo principal. Aquilo chamou a atenção do professor, do Chico. E ele veio conversar comigo e depois acabei indo fazer lá o mestrado junto com ele lá. E fui fazendo de 98 a 2000, né, estudando com ele ali, lá no mestrado da engenharia de produção. Eu pude aprender muitas coisas e o Chico me ajudou demais a organizar melhor as minhas ideias, né, e fundamentar teoricamente. Eu tive um processo de depressão muito grande nesse tempo aí do ano 2000, por aí, quando era para apresentar a dissertação, e acabei não apresentando a minha dissertação. Ela está pronta aqui, eu nunca me entendi. Ninguém queria ler, eu dava uma pessoa para ler, a minha dissertação, a minha monografia aqui. Depois eu vou ler. Você leu? Não, eu comecei a ler, mas é um negócio muito denso. Nem na minha família, nem meus colegas do magistério eu achava uma pessoa para ler aquilo. Então, para que eu vou entregar isso lá? Eu peguei e não entreguei, não. Pedi. Hoje eu voltei a conversar muito com o Chico sobre isso, mas eu não concluí a apresentação. Eu fui na primeira banca, né, e fui até aprovado lá, mas tinha que fazer a revisão do texto, aí eu não voltei com a revisão e larguei isso para um lado. Mas tá aí. Isso me ajudou demais a organizar minhas ideias, dentro do processo que eu estou falando aí do orçamento, do movimento popular, de deixar um pouco o jacobinismo de lado, o Gramsci também, deixar o Gramsci de lado e pensar as coisas mais amplas. O Lukács me ajudou muito nisso. E eu estou falando isso como referência teórica para ajudar, né, nessa formação aí de quem quiser pegar essas. Então agora vamos para um terceiro tempo, né, que aí já é o orçamento participativo propriamente dito, tá bom?